Meu nome é Alcides, caminhoneiro aposentado, 57 anos nas costas e quase 40 só de estrada. Fui viúvo cedo. Desde então moro sozinho num bairro meio esquecido aqui de Sete Lagoas. Vida simples, sem luxo. Só eu, meu rádio velho, um fogão de 4 bocas e o caminhão que Deus me deu coragem de manter até hoje. Naquela semana eu estava só fazendo um frete rápido, coisa pouca. Peguei umas bobinas de aço em Contagem para levar numa metalúrgica em Uberaba. Nem era por dinheiro. Era mais para não enferrujar, sabe? Para não perder o costume de botar o pé na estrada. Eu sou do tipo que estranha o silêncio. A ida foi tranquila. A volta, nem tanto. Era uma terça-feira. Devia ser umas 7:30 da noite. Eu juro que estava com a cabeça só em chegar logo, tomar um banho quente e deitar. O rádio da boleia estava falhando, só chiado. A estrada vazia, o breu começando a fechar. Eu já tinha passado por um lugarzinho chamado Biquinhas, bem miúdo, e pegava um trecho de reta antes de cair numa serra mais puxada. Foi ali que aconteceu. Eu vi ele, na beira da pista, acenando com o braço esticado, de um jeito meio aflito. Um homem alto, magro, coberto de poeira vermelha. Usava um boné branco que parecia até novo demais para o resto da roupa. Tinha uma mochila atravessada no peito, daquelas de alça única. Parecia cansado, mas firme. E me encarava como se me conhecesse. Eu cheguei a pisar mais leve. O caminhão desacelerou um pouco, mas teve uma coisa, um negócio ruim que me gelou por dentro. Quando ele me viu diminuindo, veio andando rápido em direção à porta do motorista. E foi ali que eu tive o impulso. Acelerei de novo. Não sei explicar. Foi mais forte que eu. Meu estômago virou. Algo ali dizia, não para. E eu obedeci. No retrovisor, vi ele correndo uns 3 ou 4 metros atrás do caminhão, com o braço levantado, gritando alguma coisa. Depois ele parou seco. E ficou me olhando ir embora, imóvel. Aquilo me deixou mais nervoso do que se tivesse me xingado. Segui viagem tentando pensar em outra coisa, mas toda a curva mais apertada que eu fazia, juro por Deus, parecia que eu via o vulto dele de novo, no espelho. Não era nítido, mas parecia. Aquela silhueta magra, aquele boné branco. Teve uma curva em que eu quase encostei no barranco de tanto que desviei o olhar. Cheguei em casa umas 10 da noite. Larguei as coisas, tomei um banho e comi o resto do arroz com ovo que tinha na panela. Lembro que desliguei o botijão depois, porque tenho mania de conferir 2 vezes. Sempre tive. Botei uma coberta na poltrona e dormi vendo TV de volume baixo. Na manhã seguinte, primeira coisa estranha, o espelho do retrovisor do meu caminhão tá virado para dentro. Detalhe, eu não mexi nele. Tava certinho quando estacionei na garagem. Fui fazer café. Quando encostei perto do fogão, senti o cheiro de gás. Fui olhar o botijão. Aberto, como se alguém tivesse ligado e deixado vazando, mas eu juro por tudo que desliguei na noite anterior. Engoli seco. Mas ainda tentei me convencer que podia ter esquecido, vai saber. Não comentei com ninguém. No dia seguinte, mais uma. Tava varrendo a lavanderia e vi uma pegada no canto do piso. De barro. Só uma. Como se alguém tivesse ficado parado ali. Não tinha rastro nem vinda nem indo. Só uma marca de pé. Como se a pessoa tivesse descido e sumido no ar. Foi aí que eu comecei a ficar encucado. Peguei um celular velho que eu usava para escutar música, botei ele num tripézinho de mesa e deixei gravando a porta da sala, virado para o portão, pela janela. Câmera ligada, modo noturno ativado. Só por precaução. Não contei isso para vizinho nem para parente. Na terceira madrugada, às 2h37, o sensor de movimento ativou. Quando eu fui ver o vídeo pela manhã, meu coração quase parou. Lá estava ele, o homem do boné branco. Parado, do lado de fora do portão. Parado, olhando reto para a porta da sala. Não se mexia, não piscava, não falava. 12 minutos. 12 minutos de gravação com ele estático, como se fosse um poste. E depois, ele some.
mas não sai andando. Ele simplesmente não está mais ali. O vídeo continua, o portão continua, tudo normal. Menos ele. Eu tremi o dia inteiro. Apaguei o vídeo. Quer dizer, achei que tinha apagado. Foi quando as coisas pioraram. Depois daquela noite, as coisas não pararam. Na madrugada seguinte, a campainha tocou. 2 da manhã, um toque só. Se fosse alguém mexendo no portão, a câmera gravaria. Fui conferir, nada, nem sinal de movimento. Mas no vídeo aparece uma coisa esquisita. O portão balança de leve, como se alguém tivesse encostado nele. Só que não tem ninguém. No outro dia, achei a chave reserva do caminhão em cima do meu sofá. Aquela chave vivia guardada numa caixinha de remédio, trancada numa gaveta do armário. Ninguém sabia, nem meus filhos. E eu não mexia nela havia semanas. Como é que foi parar ali? Quando fui checar a carreta à noite, a lanterna traseira, aquela vermelhinha, estava piscando sozinha. O caminhão estava desligado, sem contato, sem nada. Só a luz, pulsando devagar, como se tivesse viva. Foi aí que decidi ir na delegacia. Não por assombração, que isso eu nem acreditava, mas para registrar que alguém podia estar invadindo minha casa, mexendo nas minhas coisas. Falei com um policial novo, parecia gente boa. Escutou tudo quieto. Quando terminei, ele me perguntou com uma cara estranha: "Isso foi que dia, Sr. Alcides?" Respondi a data certinha. Ele puxou uma ficha no computador e me falou uma coisa que me gelou. Naquela mesma noite, um corpo foi encontrado próximo ao trevo de Biquinhas. Homem, alto, vestindo calça surrada, mochila atravessada e boné branco. Segundo a perícia, a morte aconteceu pelo menos 5 horas antes do horário que o senhor jura que viu ele pedindo carona. Eu não consegui falar nada. Fiquei com a boca seca, tremendo por dentro. Só consegui perguntar: Como assim? O policial não respondeu. Só ficou me olhando daquele jeito de quem não sabe se acredita ou se tem medo. Voltei para casa atordoado. Fui direto apagar os arquivos da câmera. Queria acabar com aquilo de vez, mas o celular travou. Tentei reiniciar. Nada. Tela preta. Um dos filhos do meu vizinho tem uma lojinha de assistência. Levei lá. Ele pegou o celular, ligou num carregador deles, fez uns testes. Depois de um tempo, olhou para mim meio desconfiado e soltou: "Ô, seu Alcides, por que o senhor deixou isso gravando por tanto tempo?" "Como assim? Eu gravei só um vídeo." "Não, tem 18 arquivos aqui. Tudo gravação noturna, tudo recente. Eu pedi para ver." Um por um, ele foi abrindo. Todos com aquele mesmo ângulo da porta da sala. Em todos, lá estava ele, o homem do boné branco, às vezes parado no portão, às vezes do lado da janela. Em uma das madrugadas, ele aparece na lateral da casa. Em outra, parado na lavanderia, imóvel, só olhando, sempre de longe. Até que veio o último vídeo, gravado na noite anterior. O homem está dentro da sala, parado atrás da poltrona onde eu costumo dormir. O celular continuou gravando. Mostra ele parado por 5 minutos. Depois ele dá um passo e a gravação encerra sozinha. Eu pedi para o rapaz apagar tudo. Ele tentou. O celular travou de novo. Tela congelada. Ele tirou a bateria. Quando religou, os vídeos ainda estavam lá. Fui para casa sem o aparelho. No caminho, parei num posto. Fiquei horas no banco de trás do caminhão, sem coragem de voltar. Quando amanheceu, fui direto para casa só para pegar umas roupas. 2 mudas e uma coberta. Desde então, nunca mais voltei. Eu vivo na estrada. Durmo em pátios, postos, borracharias, onde der. Levo tudo comigo. Não tenho mais endereço. Virei visita até para os filhos. E quer saber? Até hoje, de vez em quando estou escovando os dentes nos banheiros de posto, sinto que tem alguém atrás de mim. Eu não olho. Só fecho o chuveiro, enxugo o rosto e volto para o caminhão. Porque se for quem eu acho que é, ele só está me acompanhando porque eu não parei. E agora parece que eu não tenho mais para onde ir.
E você mora em cidade grande ou num lugar mais afastado, como o Alcides? Comenta aí embaixo o nome da sua cidade. E se por aí também já aconteceram coisas que ninguém explica direito, vai que o próximo relato vem daí. Quem contou foi o Ademar, um dos poucos da velha guarda que ainda rodam por ali entre Salgueiro e Cabrobó, conhecido nos postos pelo costume de dirigir com o rádio desligado e por sempre ter uma resposta pronta quando alguém falava em assombração de estrada. Mas naquela madrugada, nem ele conseguiu explicar. Era começo de semana, pouco antes das 3 da manhã, céu limpo, chão rachado de tão seco e um silêncio que só o sertão sabe dar. Ademar vinha de Petrolina, levando carga leve, caixas de peças plásticas e seguia tranquilo. Conhecia cada curva, cada buraco e até os trechos onde o GPS pirava por falta de sinal. Mas naquela curva, naquela maldita curva, o caminhão dele quase não passou. Ele disse que foi a primeira vez que sentiu o volante brigar com ele. Literalmente. Como se algo estivesse empurrando o bruto para o lado errado, para o lado do abismo. Primeiro veio um vento forte, mas o sertão é seco. E quando venta, venta de uma vez, não é em rajada. Aquilo ali era diferente. Uma sequência de rajadas curtas, certeiras, empurrando de forma ritmada, como se alguém estivesse testando a força que precisava para virar o caminhão. Ademar segurou firme, reduziu, jogou para a primeira, luz baixa, pé pesado no freio motor. O caminhão tremia inteiro e ele não ouvia mais nada além do vento e o estalo metálico que vinha da parte de baixo, como se uma chapa estivesse vibrando sozinha. Quando conseguiu atravessar a curva e achou um recuo mais adiante, parou com o coração na boca. Desceu cambaleando, suado, e o que ele disse que mais marcou foi o silêncio total depois que o vento parou. Um silêncio seco, sem grilo, sem pássaro, como se o lugar tivesse prendido a respiração. Voltou para a boleia ainda zonzo e rodou até o posto mais próximo. Ajeitou um café, tentou dormir, mas o barulho do vento não saiu da cabeça. Ele jurou que cada rajada parecia vir de uma direção específica, não aleatória. Parecia direcionada. Dias depois, já com a cabeça mais fria, voltou lá. Só que dessa vez de carro pequeno. Parou com calma, andou pela lateral da pista. E foi aí que viu uma estrutura estranha, um tipo de entrada de galeria coberta de mato seco e entulho, com um tubo largo meio exposto, todo corroído. Na entrada tinha uma placa de ferro antiga, bem comida pelo tempo. Mal dava para ler. Mas com o celular na mão e a lanterna ligada, ele conseguiu decifrar parte do que dizia. Subestação técnica, mina de ar comprimido, área lacrada em 1974. Ar comprimido? No meio do nada? E mais, a mina estava desativada fazia mais de 40 anos. Segundo Ademar descobriu depois, ela era parte de um antigo projeto de abastecimento de ar industrial, usado em uma época em que tentaram instalar uma unidade fabril de beneficiamento de minério na região. Nunca deu certo. Abandonaram tudo, taparam as saídas e seguiram vida. Mas alguém esqueceu de desligar alguma coisa lá embaixo. Ou pior, desligaram. E mesmo assim, o sopro ainda sai. Ele comentou que procurou registros, foi atrás em cartório da região, conversou com um senhor que trabalhou na época. Tudo bate, a mina existiu, era pressurizada, foi lacrada e... mais ninguém mexeu. Só que o vento ainda sopra, sempre naquela curva, sempre do mesmo jeito. Depois que descobriu aquela entrada enferrujada da mina, Ademar nunca mais passou por ali do mesmo jeito. Ele até seguiu rodando pela região, mas quando sabia que a rota pegava aquela curva, dava jeito de sair mais cedo, pegar desvio por estrada de terra, ou mesmo dormir no trecho anterior para só cruzar com o sol já alto. O curioso é que ele nunca viu aquilo ser notícia, nem acidente demais naquele trecho, nem interdição, nem manutenção especial.
Como se todo mundo simplesmente soubesse que não é para acelerar naquela curva. E ponto. No mês seguinte, parou num posto perto de Cabrobó, daqueles que ainda tem mesa de cimento e cadeira velha de plástico em volta. Tava anoitecendo. Sentou com um grupo de 3 caminhoneiros mais novos. Começaram a conversar sobre estrada perigosa, BR que engole caminhão, e o Ademar soltou: aquela curva ali depois da ponte seca. Vocês já sentiram o vento empurrar o bruto? Um dos caras, o mais calado, só fez que sim com a cabeça. Não falou nada. O outro, mais falante, riu e disse: empurrar não, mas já tive que jogar o caminhão para contramão para não sair voando. O terceiro contou que, uma vez, sentiu a carroceria balançar tanto que achou que tinha furado o pneu. Mas o mais estranho foi o que ninguém falou. Ficaram em silêncio, como se todo mundo já tivesse notado, mas preferisse não dar nome para a coisa. Ademar guardou aquilo. Começou a reparar em detalhes que antes ignorava. Toda vez que passava por lá, ou quase passava, via pequenas pedras acumuladas no canto da pista, como se fossem sopradas com força sempre para o mesmo lado. Galhos secos também. Até o mato parecia inclinado para a direção do despenhadeiro. E tem um detalhe que ele contou quase como quem confessa um erro. Numa madrugada, meses depois, ele tentou registrar. Montou a câmera do celular no painel. Fixou com um suporte forte, colocou para gravar e dirigiu direto pela curva, como quem enfrenta o medo de frente. No vídeo, segundo ele, o caminhão sacode, a câmera treme, a lataria range e no áudio dá para ouvir a sequência exata das rajadas, curtas, espaçadas, no mesmo ritmo. Mas quando ele mandou o vídeo para o filho olhar no computador, o rapaz comentou: pai, o vídeo tá normal. Nem vento tem, só o som do motor. Ele assistiu de novo. E era verdade. O vídeo não mostrava nada. Nem o tremor, nem o barulho, nem as rajadas. Era como se o celular tivesse gravado outra coisa. Como se só quem estivesse lá dentro, no momento certo, conseguisse sentir. Depois disso, ele apagou a gravação. Não contou para mais ninguém. Só disse que tem coisa que o vento carrega e que não volta. E que ele, Ademar, já viu muita coisa estranha na estrada. Mas só naquela curva. Sentiu como se o próprio caminhão quisesse obedecer a outra força. Uma força que vinha seca, precisa, certeira, como um comando. Hoje em dia, quando algum moleque novo senta no balcão do posto e começa a rir das lendas da estrada, Ademar só pergunta: tu já passou na curva dos ventos, de madrugada? Se o sujeito diz que não, ele balança a cabeça devagar e muda de assunto. Se diz que sim, ele espera a pessoa continuar falando. Porque quem passou e não sentiu nada, não passou de verdade. E quem sentiu, nunca mais esqueceu. A última coisa que ele me disse, e eu nunca mais tirei da cabeça, foi o seguinte: aquele vento não é de Deus, não é do tempo, não é de mina. É de alguém que ainda está lá embaixo, soprando, medindo, esperando. Ele nunca mais passou por lá. Mas o vento ainda sopra e você, se visse o caminhão tremendo naquela curva, ia atravessar. Era para ser só mais uma aula prática. Eu já estava acostumado com aquele tipo de aluno nervoso, que segura o volante com força demais e freia antes do tempo. Mas naquele dia, não era ele que estava tremendo. A cena não sai da minha cabeça. A gente tinha acabado de fazer o retorno e ia se alinhar para entrar de ré numa vaga simulada. Carreta grande, pátio de treinamento amplo, sem ninguém por perto, além de nós dois. Tudo sob controle. Foi quando eu olhei no retrovisor esquerdo. Tinha uma moça passando bem atrás da carreta, andando rápido, como quem estava com pressa, cabelo preso, roupa clara. O tipo de coisa que você bate o olho e reconhece como gente, sem dúvida. Gritei na hora: freia! Freia agora! Ele travou o pé no freio como eu ensinei. O caminhão parou no tranco e eu desci correndo.
Rodei a carreta inteira, vasculhei com o olhar cada canto do pátio. Não tinha ninguém, nem no mato ao lado, nem no estacionamento da empresa, nem perto do banheiro químico onde às vezes os alunos vão. Nada. A moça simplesmente sumiu. Voltei para o caminhão, tentando disfarçar o susto. O aluno perguntou se estava tudo bem, e eu só disse que achei que tivesse alguém cruzando atrás. Não quis alarmar. A gente continuou a aula por mais 1 hora. Finalizou, assinei o papel de avaliação dele, dei as instruções de rotina e fui embora. Até aí, eu estava tentando me convencer de que era reflexo, sombra, coisa da cabeça. Mas aí, no fim da tarde, a empresa me chamou de volta. Disseram que tinham recebido uma ligação anônima, uma denúncia. O caminhão escola, com identificação da empresa na lateral, teria atropelado uma mulher naquela manhã. A pessoa disse que viu um corpo jogado na ribanceira, mais abaixo do terreno onde o pátio da empresa termina. A polícia já tinha sido acionada. Na hora, eu gelei. Eu já sabia o que vinha, porque o horário da denúncia batia quase exato com o momento em que eu tinha mandado ele frear. Eu fui até o local junto com o supervisor. E quando a gente chegou, a viatura já estava lá. E os agentes já estavam com as fitas de isolamento em volta da área de barranco. O corpo estava ali. Não vou descrever o que vi. Não é esse o ponto. Só vou dizer o que o perito comentou na hora, ainda sem laudo oficial. Tem marcas de pneu. Parece que foi arrastada. O mais estranho: ninguém, nem vizinho, nem funcionário, nem ninguém ali por perto ouviu o momento do impacto. Nenhum barulho, nenhum grito, nenhum som de caminhão acelerando ou freando no barranco. E o pior, não teve sangue visível no pátio, nenhum arranhão no para-choque, nenhum sinal de que a carreta tinha encostado em alguém. Mas o horário batia. E eu tinha visto ela, no retrovisor. A mesma roupa, a mesma silhueta, o mesmo cabelo amarrado. Era ela. Era a mulher que eu tinha visto. E que naquela hora eu pensei que fosse alguém distraída cruzando o pátio. Mas agora ela estava ali. E não tinha mais volta. A partir daí, tudo mudou. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui dormir direito. A empresa entrou com o protocolo interno de apuração. Chamaram o aluno, puxaram a ficha dele, viram que era a segunda aula prática dele. Um menino bom, quieto, desses que prestam atenção em tudo. Ele não entendeu nada quando chamaram ele para conversar de novo. Eu fui junto. Quando contamos para ele o que tinha acontecido, o menino travou. Ficou pálido na hora. A primeira coisa que ele disse foi: "Mas eu parei. O senhor mandou parar. E eu parei. E ele estava certo, ele fez tudo certo, eu que mandei parar. Só que agora tinha uma mulher morta com marcas de pneu. E o caminhão era o nosso. A polícia abriu inquérito. Os peritos vieram, tiraram fotos do local, recolheram as imagens da câmera externa da empresa, que por azar ou coincidência não pegava o fundo do pátio onde tudo aconteceu. Só mostrava o caminhão se movendo e depois parando. O resto era sombra, muro e mato. O laudo saiu 3 dias depois e foi pior do que eu esperava. Dizia que o corpo tinha marcas compatíveis com um veículo de grande porte e que o padrão de arrasto era possivelmente iniciado ainda em movimento. Em outras palavras, ela pode ter sido atingida sem que ninguém percebesse. A parte mais difícil foi escutar o delegado perguntar para mim: "O senhor tem certeza de que não sentiu nada, nem um impacto leve?" E eu não sabia mais responder. Na hora eu queria dizer que não. Mas e se eu tivesse distraído? E se o aluno tivesse engatado uma marcha errada? E se... Ficou tudo por isso mesmo. O caso foi arquivado como acidente sem testemunha. A empresa não foi responsabilizada. E nem eu. Pelo menos não oficialmente. Mas aquilo destruiu a gente por dentro. O menino nunca mais voltou para as aulas. Pediu desligamento da autoescola, devolveu o material e ninguém mais ouviu falar dele. Tentaram contato, mas ele sumiu.
Dizem que foi morar com um tio em outro estado. Nunca confirmou. Já eu continuei indo para a empresa por mais uns dias. Cumpri uns agendamentos, dei 2 ou 3 aulas teóricas. Mas toda vez que eu subia num caminhão, minha mão começava a suar. E eu olhava o retrovisor a cada 20 segundos, procurando, esperando, evitando ver de novo o que já tinha visto uma vez. Na última aula que eu dei, eu travo só de lembrar. Tava tudo normal. Aluno bom. Céu limpo. Mas na hora de estacionar a carreta, olhei o espelho. Juro por tudo que é mais sagrado, vi de novo. Não era ela, mas era o vulto. O passo rápido atrás da carreta. O mesmo tipo de presença. E eu mandei parar. De novo, não tinha ninguém ali. Era a minha cabeça, eu sei. Mas foi ali que eu entendi que não dava mais. Eu pedi demissão no dia seguinte. Entreguei as chaves do caminhão. Saí com a pasta na mão e sem olhar para trás. Não quis saber se iam me chamar de covarde ou de doido. Preferi carregar isso calado do que viver olhando o espelho o resto da vida. Porque no fundo a imagem ficou. A imagem da mulher que eu vi cruzando atrás da carreta. A mulher que sumiu. A mulher que mais tarde apareceu caída no barranco com marcas que pareciam ter vindo do mesmo caminhão que eu estava. E mesmo sem sangue, mesmo sem grito, mesmo sem barulho, a culpa ficou. Desde então, nunca mais subi num caminhão. Eu não costumo falar disso com ninguém, nem com minha mulher, nem com os poucos amigos que ficaram depois. Mas tem noite que eu fecho o olho e volto para aquele dia. Não tem remédio que tire, não tem reza que limpe. E como ninguém quer escutar mais, resolvi gravar aqui. Talvez ajude. Foi há uns 3 anos, ou 4, sei lá. Eu estava vindo de Betim com o caminhão carregado de sucata leve, coisa que o pessoal chama de limpeza de pátio. Peça de ventilador, ar-condicionado velho, quadro de bicicleta, roda amassada, tudo prensado e encaixado na caçamba aberta. Saí na noite anterior, depois de descansar umas horas num pátio de posto que tem lá perto da BR. Não era nem posto direito, era terreno batido, meio improvisado, mas tinha câmera virada para frente e luz. Eu parei, comi um salgado velho, tomei um guaraná quente e deitei dentro da cabine. Nem tranquei a caçamba, é aberto mesmo, coisa de ferro velho. Não tenho que roubar. Devia ser umas 4 da manhã quando levantei. O tempo nublado, pesado. Dei partida, espreguicei no banco mesmo e segui viagem. Foram umas 7 ou 8 horas até o interior do Espírito Santo. Cheguei cansado, mas dentro do horário. Entreguei os papéis na recepção, esperei o rapaz da balança liberar e estacionei onde sempre descarrega. Fiquei ali dentro da cabine ouvindo rádio, mexendo no celular, quando vi que a caçamba já estava quase vazia. Eles usam uma esteira e uma garra hidráulica, tipo mão de robô, que puxa o material e joga para triagem. Só que dessa vez, o operador parou no meio. Demorou uns 10 minutos, talvez mais. Achei que era pane, ou pausa para almoço. Até que 2 caras vieram andando até o caminhão, com a cara fechada. Um deles disse que tinham achado algo estranho entre a sucata e pediu para eu descer. No começo, achei que era bomba, arma, coisa ilegal. Pensei até que alguém tinha escondido droga ali e eu ia rodar sem saber. Mas não era isso. Tinha um corpo de um rapaz, magro, com camiseta de time e bermuda. O rosto estava machucado, o braço meio dobrado, mas ainda dava para ver que era novo, muito novo. A polícia chegou em pouco tempo. Me afastaram, levaram o caminhão para o fundo, me colocaram sentado num banco de cimento perto da guarita. Eu fiquei ali, sem conseguir pensar. As pernas tremiam, a boca seca. Eu não conseguia entender. Como? Como alguém tinha entrado na minha caçamba? A perícia foi quem me explicou depois. O menino tinha marcas nas mãos, nos pés, no joelho, como se tivesse tentado sair.
como se tivesse batido por dentro, raspado, escalado, sem sucesso, e morreu prensado no meio das peças. O legista estimou que ele já estava morto quando chegou no ferro velho, mas vivo quando entrou, e não fazia nem 48 horas que estava desaparecido. Ele se chamava Danilo, 17 anos. Não era morador de rua nem ladrão, era filho de professora, morava com a mãe e com a avó. Sumiu depois da escola e ninguém mais viu, até eu chegar com ele dentro da minha carga. Eu fui liberado no mesmo dia. Disseram que não tinha culpa nenhuma, que foi acidente. Acidente. Mas, desde então, eu não consegui mais dormir direito. Porque não é só sobre o que aconteceu. É sobre o que poderia ter acontecido se eu tivesse olhado, se eu tivesse trancado, se eu tivesse, sei lá, sentido alguma coisa, escutado. Foram mais de 300 quilômetros, com ele lá atrás, vivo. E eu aqui, ouvindo rádio, cantando junto às vezes. Eu encostava nas paradas, tomava café, esticava as costas. E ele morrendo devagar. Voltei para casa 2 dias depois. Nem sei como consegui dirigir de volta. A empresa me deu folga, mas nunca mais me chamou. Falaram que era para deixar as coisas esfriarem, que logo apareceria outro frete. Nunca apareceu. Tentei vaga em 2 transportadoras da região. A primeira me recebeu bem. Pedi os documentos, até me passou o itinerário. No dia seguinte, cancelaram. A segunda foi mais direta. A gente prefere evitar funcionário envolvido em ocorrência. Ocorrência. Era assim que chamavam agora. Comecei a entender devagar. O pessoal do meio, os donos de pátio, de oficina, de ferro velho, todo mundo ficou sabendo. E mesmo sem ter sido culpa minha, ninguém queria arriscar. Ninguém queria um caminhão com história. Ninguém queria carregar culpa dos outros. Minha mulher tentou me consolar no começo. Dizia que eu não podia prever, que ninguém podia. Mas não era sobre prever. Era sobre o que ficou gravado. Toda vez que eu fecho o olho, eu vejo o menino ali, encolhido entre as peças, tentando sair, batendo, pedindo. E o pior é que teve um momento durante o trajeto que eu achei que tinha ouvido algo. Um barulho fraco, tipo arranhado, mas era madrugada, estrada esburacada. O caminhão sempre range, sempre vibra. Eu aumentei o som e segui. E essa parte não me perdoa. Uma semana depois, a mãe dele me ligou. Eu não sei como ela conseguiu meu número. Atendi tremendo. Ela falou com calma. Me agradeceu por ter levado o corpo dela de volta. Disse que sem isso talvez nunca soubessem o que aconteceu com ele. Ela foi mais humana comigo do que eu fui com o filho dela. Aquilo acabou comigo. Eu parei de dirigir, vendi o caminhão. Um colega me ajudou a anunciar dizendo que era desgaste de coluna. Mas a verdade mesmo é que eu não consigo mais subir numa cabine sem pensar se tem alguém lá atrás. Vivo, esperando, morrendo. Tem noite que eu acordo suando, escutando batidas na lataria. Outras vezes, escuto nada. Só o silêncio do ferro batido. E é pior. Tentei fazer terapia, 2 sessões. Não consegui continuar. A psicóloga era nova, falava com voz doce demais, como se eu fosse criança. Não entendeu nada. Perguntava sobre meu pai, sobre meu passado, mas eu não queria olhar para trás. O que me destruiu foi o agora. Hoje em dia, eu faço bico em oficina, ajudo a organizar pátio de carga, evito falar muito. Tem gente que nem sabe da história. Outros sabem e fingem que não. É melhor assim. Mas às vezes, quando sobra silêncio, eu penso, e se fosse meu filho ali? E se eu tivesse lido a notícia antes? E se eu tivesse olhado a caçamba ao amanhecer? A perícia disse que ele podia estar em choque, que talvez tenha desmaiado antes da metade do caminho. Mas isso não muda nada. Porque eu estava ali, eu podia ter salvado. E talvez o pior não seja ter dirigido com um corpo atrás. O pior é saber que ele estava vivo quando entrou, que ficou horas comigo, que tentou sair. E eu não soube, eu não percebi.
Teve uma vez que entrei num fórum de caminhoneiros. Pensei em contar, em escrever o que aconteceu, só para tirar de mim. Mas na hora, fechei a página. Porque eu sei o que iam dizer. Vacilo, negligência, tem que olhar o caminhão antes de sair. E eles não estão errados. Mesmo quando ninguém te culpa, você sabe que poderia ter feito diferente. O que sobrou de tudo isso? Um laudo que diz que foi acidente. Um histórico limpo, mas que ninguém contrata. E uma frase que eu escutei do policial antes de ir embora. O senhor não tem culpa no que aconteceu. Mas eu durmo todo dia com outra frase martelando. Não é deles, é minha. Só me disseram que não foi minha culpa. Mas quem me paga é o sono. Eu não acredito em coincidência que se repete com precisão. Era final de tarde, quando parei naquela curva, com vista aberta para um vale verde claro e nublado. Quem roda pela Chapada sabe, tem pontos onde o tempo parece que respira diferente. Eu estava sozinho, como quase sempre, voltando de uma entrega pequena em Andaraí. Caminhão leve, estrada seca, tempo bom. Aquela paz traiçoeira de fim de viagem. Antes de pegar o trecho de serra descendo para Palmeiras, tem um mirante meio escondido, sem estrutura nem placa, só um recuo batido no barro. Eu já tinha parado ali umas 2 vezes para esticar as pernas e tomar um café da garrafa, mas naquele dia deu vontade de buzinar. Não sei explicar. Era um silêncio tão fundo que parecia chamar algum tipo de resposta. Toquei uma vez, só uma, e vieram 3, curtas, secas, com intervalo igualzinho entre elas. Eu lembro que congelei por um instante. Olhei para os lados, para trás. Nenhum carro, nenhum animal, nada. Só a paisagem ali embaixo, com um nevoeiro começando a tomar as montanhas devagar. Esperei mais um pouco e repeti. Uma buzina. 3 voltas. Iguais. Pensei que podia ser reflexo acústico da encosta. Mas aí que vem o estranho. Mesmo alterando o tempo do toque, o padrão voltava sempre igual. Uma chamada, 3 respostas. E o mais esquisito, era um som diferente. Não era eco do meu próprio ruído. A frequência era mais fina, como se estivesse mais longe ou vinda de um lugar mais estreito. Eu fiquei parado ali quase 20 minutos. Testei com o motor ligado, desligado, com o farol aceso, depois apagado. Nunca variava. Uma chamada, 3 respostas. Nunca 2, nunca 4. 3, sempre. A primeira coisa que pensei foi em registrar. Peguei o celular e comecei a filmar. Mas justo ali a rede caiu. Sem sinal, sem satélite. O GPS travado, como se eu não tivesse nem em estrada oficial. Quando olhei no mapa offline, o trecho aparecia como zona de sombra. Nada de novo para quem conhece o interior da Bahia. Voltei para o caminhão, buzinando de novo só por impulso. E as 3 voltaram, como se alguém lá do outro lado esperasse que eu chamasse de novo. Mas o que tem lá? Não tem vila, não tem rota de trilha, nem pousada, nem torre de energia. Naquela noite, dormi em Palmeiras com o barulho na cabeça. Não por medo, mas por um tipo estranho de ansiedade. Como se eu tivesse falado com alguém ou algo e não soubesse o quê. No dia seguinte, contei para o frentista do posto. Um senhor calado, com cara de quem já escutou de tudo. Ele não disse muita coisa, só perguntou: era hoje? E quando confirmei que sim, que tinha sido no fim da tarde, ele só respondeu com um sussurro, olhando para o mato. Então tá certo. Aquilo me desceu atravessado. Nos dias seguintes tentei esquecer. Vida de estrada não para. Mas dali a pouco, eu estava marcando uma entrega por acaso, de novo para aquele lado. E fui de novo. Mesmo horário, mesmo trecho, mesmo silêncio. Buzinei. E dessa vez, nada. Nenhuma volta. Tentei 2, 3 vezes. Alterei o tempo. Esperei o vento parar. Mas o som não respondeu. Nem uma vez. Eu fiquei ali por mais de meia hora. Passou um carro só, uma Saveiro velha com 2 senhores. Nem olharam para mim. Quando fui embora,
Voltei com a certeza de que não era coisa do som, nem da pedra, nem do vento. Era do dia e era comigo. Eu voltei mais 4 vezes. Não falei para ninguém. Não comentei com família, nem com colegas de estrada. Tentei agir como se nada tivesse me afetado, mas aquilo me puxava. Eu inventava carga, escolhia trecho, trocava horário, tudo para coincidir com aquele fim de tarde específico. O mesmo dia, mesma semana, mesmo céu, ou mais próximo disso. Nada. Buzinava, esperava. Nem vento, nem resposta. O lugar seguia igualzinho, só que mudo. Foi aí que resolvi perguntar pra gente da região. Fui pra feira de Lençóis. Puxei papo com quem vendia tempero, fruta, queijo de cabra. Quase todos, quando eu falava da curva, só sorriam pequeno e mudavam de assunto. Um me disse que ali era zona morta de sinal. Outro disse que não passava de história de caminhoneiro cansado. Mas teve uma senhora das mais velhas que me disse só isso. Naquele dia, as pedras lembram. Nos outros, não. Eu pedi para ela explicar, mas ela só respondeu já olhando para o lado. O que lembra responde. Aquilo me arrepiou. Não pelo que ela disse, mas pelo jeito que disse. Como quem não vê nada demais em algo que já aceitou faz tempo. Um tempo depois, consegui conversar com um técnico da prefeitura de Mucugê, que disse que aquela região tinha sim formações propícias para eco, mas que o comportamento que eu descrevi não batia com nenhuma explicação física conhecida. Ele até me sugeriu levar alguém da universidade para fazer medição, e foi o que fiz. 3 meses depois, levei um conhecido que dava aula em Salvador. Ele levou microfone direcional, medidor de decibéis, tablet com espectro de frequência. O diabo. Marcamos para o mesmo dia da semana, mesmo horário, tudo igual. Chegamos cedo. Ele achou o lugar fascinante, silêncio absoluto, só grilos e o barulho da nossa respiração. Buzinamos. Nada. Outra vez. Nada. Mais 3 vezes. Silêncio total. Ficamos ali até escurecer, sem resposta. Ele foi educado. Disse que o relevo podia ter mudado, ou que talvez a temperatura da rocha influenciasse. Me agradeceu pela experiência e anotou umas coisas. Mas eu vi no rosto dele. Era ceticismo misturado com frustração. Não porque achava que eu menti, mas porque não tinha nada para explicar. Na viagem de volta, fiquei lembrando da primeira vez, da precisão das respostas, do silêncio anterior, do cheiro da mata naquele dia, do céu meio esbranquiçado que parecia segurar o som lá em cima para devolver em outro tom. Fiquei meses sem voltar, mas não parei de pensar. Aquilo virou uma espécie de farol mental. Eu dirigia por outras regiões, mas a cabeça não saía da curva do mirante. Às vezes me pegava pensando se alguém mais teria ouvido, se as respostas voltavam só para quem chegava. Vazio. Até que, muito tempo depois, parei num boteco de beira de estrada em Ibicoara, um lugar esquecido com 2 mesas de madeira e uma estufa velha de salgados. Um senhor se sentou ao meu lado. Puxou conversa devagar, jeito calmo. Não lembro o nome. Só sei que depois de um tempo, ele olhou para mim com uma cara de quem já sabia o que eu ia perguntar. A curva que responde foi no dia do deslizamento, né? Eu travei. Ele continuou. Foi há muitos anos. Caiu um barranco ali. 7 pessoas morreram. Um ônibus pequeno, desses que leva a gente para trilha. Nunca saiu no jornal. Era grupo local. Morreram ali, enterrados com o som da buzina do caminhão que passava antes deles. Perguntei como ele sabia. Ele só disse: "Quem é daqui lembra, mas ninguém fala." O lugar ficou calado, menos naquele dia. Voltei para o caminhão sem dizer mais nada. E nunca mais parei naquela curva. A última vez que passei por lá, o céu estava limpo e a estrada vazia. Segui reto, sem encostar, sem buzinar. Só com aquela pergunta que nunca me larga. E se, naquele dia, eu tivesse respondido de volta?